Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, e para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, e a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu amor, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Os irmãos podem se assentar? Pai, nessa hora eu te louvo pela sua palavra, Pai. Fala com a tua igreja aqui presente, Senhor amado. Abre os corações, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor amado. Que o teu Santo Espírito possa revelar-lhes, Senhor, aquilo que tu tens para cada um nessa noite, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é o último momento que Deus teve em comunhão com seus discípulos, que Jesus esteve. Após isso, o Senhor Jesus se encaminha até o Getsemane, e ali, mesmo com os discípulos presentes, logo após ele é preso e crucificado. O tema dessa noite, que eu quero trazer para os irmãos para meditação, é Igreja, manifestação da glória de Deus. Aleluia, Jesus. E ele está baseado em um versículo aqui que eu li para os irmãos, que é o versículo 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Há uma responsabilidade grande na igreja, que pesa sobre a igreja.
A igreja tem que manifestar o amor de Deus, a glória de Deus. Essa é a responsabilidade para a igreja. E isso há 2000 anos atrás. Como o Senhor Jesus diz, nós somos luz para o mundo, nós somos sal. E a grande questão que fica disso é: essa manifestação da glória de Deus à igreja é uma pergunta ou uma afirmação? Nos últimos dias, nós temos acompanhado a mídia e tudo que a igreja tem feito pela mídia não é manifestar a glória de Deus, mas infelizmente envergonhar a Deus através de escândalos e mais escândalos. E nós, aqui reunidos, qual que é o nosso dever? Apenas olharmos o que acontece isso e falarmos: é chegada a última hora e é mistério e a palavra diz que haja escândalos? Ou não, nós nos colocarmos como colunas em meio ao mundo. E no texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus, ao final da reunião lá no cenáculo, ele reúne os seus 11 apóstolos, porque a qual era Judas, já havia saído. E ele dirige a Deus em oração, essa oração que nós lemos. Primeiramente ele orou por si, do versículo 1 ao 5, em seguida por seus discípulos, do 6 ao 19, e finalmente por todos os crentes, a igreja. Ele orou à igreja, do versículo 20 ao 26. Nós vivemos em um tempo em que a oração pessoal e íntima para com Deus, ela tem sido desvalorizada por uma religiosidade de holofotes e microfones. Ou seja, a oração a Deus ela tem sido trocada por espetáculos, shows. É assim que tem acontecido nas igrejas. Aquela oração íntima, naquela qual nós oramos e nós sentimos a presença do Senhor, já não faz parte da liturgia da última igreja. E quando nós acompanhamos a vida de Jesus através das Escrituras, o Senhor Jesus, ele tinha uma íntima comunhão com o Pai, através do quê? Da oração. Em todos os momentos Jesus se colocava, ele saía da presença dos discípulos e ia orar ao Pai. Esse era o alimento que o Senhor tinha em meio à caminhada que ele tinha na terra. No versículo 1, o Senhor Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora. E que hora era essa, irmãos? Era a hora que o Filho do Homem ia ser entregue em favor da minha vida e da sua vida. Todo o ministério de Deus que Jesus teve na terra era para esse momento. Para o momento em que ele ia se entregar em meu favor e em teu favor. João 12, Jesus falando acerca dessa hora, ele diz o seguinte, respondendo a Filipe. E Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Ou seja, Jesus falando aos seus discípulos acerca de como ele iria morrer,
Se um grão de trigo caindo na terra não der fruto, não serve para nada. Mas se morrer, dá muito fruto. Era mister que Jesus viesse e executasse o plano. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia, Jesus. Antes da fundação do mundo. O Senhor foi morto. O Senhor Jesus foi morto. E Jesus orando aqui, Jesus estava intercedendo por esse momento, a vida dele. Enquanto o Senhor esteve presente na terra, na condição humana, a única forma que ele sentia de ter a glória era através da oração. Era através da oração que ele chegava próximo ao Pai. E ele sentia aquela glória que ele teve antes de vir à terra. E assim somos nós, irmãos. Somente a oração nos contempla ver a glória de Deus. É somente orando que nós conseguimos sentir a presença do Senhor. Se nós não orarmos a Deus, nós não conseguimos contemplar o Senhor, ouvir o Senhor falar conosco. Quando nós oramos, Deus abre nossas vistas, nossos ouvidos e nossas vistas espirituais, nossos olhos espirituais, para mostrar aquilo que Ele tem para nós. E aí a gente passa a não ver o que está ao nosso derredor, mas sim ver aquilo que Deus tem preparado para nós. O salmista Asaf, lá no Salmo 73, ele diz que enquanto ele olhava ao redor dele, os ímpios prosperando, ele estava triste, ele não conseguia entender. Mas quando ele entrou na presença do Senhor em oração e viu qual era o fim daquelas pessoas, ele pôde glorificar a Deus, porque ele viu o fim dele. E o fim dele era na presença do Senhor. A oração, ela tem o poder de nos tirar do plano terrestre e nos levar às alturas, à presença do Senhor. De chegar no Santo dos Santos. De nos derramar na presença do Senhor. A oração tem esse poder. E quando nós começamos a orar e a buscar isso, a nossa vida cristã ela muda de patamar. Porque aí a gente já não começa a andar de vista, mas andar olhando ao Senhor. Assim como Jó fala, lá em Jó 42 fala, meus ouvidos ouviam falar de ti, mas agora eu posso contemplar o Senhor. Será que nós podemos ter essa mesma ousadia que Jó teve? O porquê é tão difícil? Porque nós não entramos na presença do Senhor. Mas quando nós entramos na presença do Senhor, nos humilhando, nos colocando na posição de servos, Deus começa a trabalhar na nossa vida. E aí nós começamos a entender o plano de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Do verso 6 ao verso 19, Deus começa a interceder em favor daqueles discípulos. E há 2 pontos aqui que chamam bastante minha atenção. O primeiro deles, o Senhor fala em alegria, verso 13. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que... Perdão, irmão, deixa eu pegar aqui. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus falando ao seu discípulo, para que tenham a minha alegria. Jesus estava regozijante, mas parece paradoxal, irmãos. Por quê? Jesus estava caminhando para a cruz. Ele estava caminhando, mas ele sentia alegria. Por que disso, irmãos?
O verso 4 diz: eu glorifiquei-me na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus estava falando: ó Pai, eu te glorifiquei na terra, porque a obra que tu me deste a fazer está consumada. Está consumada. E que obra é essa, irmãos? O versículo 6, 7, 8, 12 vai falar para nós: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste e guardaram a tua palavra. Primeiro aspecto, Jesus manifestou aos homens a palavra de Deus. Jesus estava alegre, por quê? Porque ele havia feito a obra, e o primeiro aqui era manifestar aos homens a palavra de Deus. O verso 7, agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Verso 8, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. O objetivo de Jesus na terra se cumpriu. E ele estava alegre por causa disso. Ele manifestou o Pai. Os judeus, o povo de Deus, eleito, eles não conheciam. Eles tinham a lei que foi dada a Moisés por Deus, mas eles não conheciam a Deus. Eles conheciam a lei, mas não conheciam a Deus. Jesus manifestou a Deus. Através de Jesus eles puderam conhecer a Deus. Até então eles conheciam a lei. E assim, irmãos, há muitos cristãos conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Decoram versículo, cantam hinos, mas não conhecem o Deus. Não conhecem. Não mudou nada, a história se repete. A história se repete. Vivem uma religiosidade aparente, mas estão longe de Deus. Assim como o Senhor falou pela boca do profeta Amós: olha, me louvam com os lábios, mas os corações estão distantes. Assim somos nós também. Às vezes viemos ao culto, louvamos com os nossos lábios, mas o nosso coração está distante do Senhor. Mas Jesus está aqui. E ele diz aqui que ele se alegrou porque ele manifestou a presença de Deus na terra. Ele deixou a palavra. A palavra que nós temos hoje, o Senhor deixou. Não como ritual. Não, mas a palavra escrita nos nossos corações. Jesus sentia alegria, porque a obra que Deus colocou em suas mãos, Ele havia consumado. Ele havia consumado. Um outro aspecto que chama a atenção é o zelo que o Senhor cuidou, o Senhor Jesus cuidou dos discípulos. Nós vemos um versículo aqui que fala, estando eu com eles no mundo, guardavas em teu nome, tendo guardado aquele que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Isso para que cumprisse as Escrituras. Jesus estava prestes a partir. E ele entrega, na oração aqui, ele entrega os discípulos ao cuidado do Pai. O verso 9, olha que interessante o Senhor falando. Eu rogo
por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. O Senhor Jesus não rogou pelo mundo, rogou por aqueles que Deus havia dado a Ele. O verso 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um, assim como nós. Verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Verso 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Verso 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Havia um cuidado do Senhor Jesus com os discípulos. E o Senhor, Ele sabia que esses 11 discípulos aqui seriam eles que iriam levar a palavra dele às nações. Eles seriam portadores das boas novas. E por isso aqui o Senhor ora com zelo, com cuidado ao Pai, em favor desses 11. Interessante, irmãos, que esses 11 discípulos é o motivo pelo qual eu e você estarmos aqui presentes nessa noite. Começou neles. O Senhor Jesus veio, escolheu, a palavra diz que não foi Deus que escolheu e entregou a Cristo. E Deus começou ali um trabalho, Jesus começou um trabalho. Eram pessoas rudes, pessoas que não conheciam a lei. Mas eram pessoas que tinham o coração aberto. Pessoas que se colocaram na presença do Pai. Que andaram com o Senhor Jesus. Que tiveram ali naqueles 3 anos de ministério do Senhor Jesus, lado a lado com o Pai. Eram pessoas falhas, assim como eu e você. Pessoas que a Bíblia nos diz que pessoas que brigavam entre si para ver quem era o maior no reino dos céus. Mas mesmo assim o Pai os escolheu. Para que através deles as palavras pudessem o quê? Ser transferidas e chegar até nós. O interessante, irmãos, que essa mesma forma o Senhor ainda intercede. Da mesma forma que o Senhor Jesus intercedia por eles, ainda continua intercedendo. O apóstolo João fala lá na sua primeira epístola, primeira epístola 2, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia, Jesus. O que João está falando aqui é o seguinte, olha, não é para pecar, mas se pecar, você pode chegar com confiança ao Pai, porque o Senhor Jesus, Ele intercede por mim e por você. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde nós aguentamos. E Ele continua intercedendo por nós junto ao Pai. Para que nós alcancemos o fim da jornada. Ele nos escolheu. Ele nos separou. Para quê, irmãos? Para que nós dermos fruto. Da mesma forma que fez com os discípulos, há 2000 anos atrás, Ele fez comigo e com você. Ele nos separou, Ele nos escolheu, para que nós pudéssemos estar junto dEle. Assim como aqueles apóstolos, aqueles discípulos estiveram 3 anos, nós temos hoje a palavra.
A mesma palavra que foi dita àqueles discípulos, hoje ela é pregada a nós. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Basta nos colocarmos na presença do Senhor. Basta nós nos colocarmos assim como aqueles discípulos se colocaram. Eles largaram tudo para seguir o Senhor. Eles largaram tudo para ouvir o Pai, para andar junto com o Pai, para ver os milagres. E da mesma forma, se nós largarmos, nós estaremos junto ao Pai, andando com o Pai, vendo os milagres do Senhor. Porque o Senhor Jesus não mudou. Ele continua o mesmo. Basta nós termos fé, basta nós nos desprendermos daquilo que nos prende, para ver o que os discípulos viram. É interessante, irmãos, que quando vem os irmãos aqui que se desprenderam, estão na obra do Senhor, missionários, eles começam a contar os testemunhos daquilo que eles viram Deus fazer. A gente não acredita, porque nós ficamos muito ainda no plano físico, no plano terrestre, na nossa vida, do dia a dia, das tribulações. Mas quando nós nos desprendemos da presença do Senhor, fala: Senhor, me mostra aquilo que Tu queres. Aí a gente começa a contemplar, e aí Deus começa a nos usar. Não no púlpito, não em frente às multidões, não, mas no dia a dia. Quantas vezes Deus já te usou para levar uma palavra a alguém que estava necessitado? Quantas vezes Deus já falou no teu coração: vai lá e diz isso? É assim que Deus faz. É no oculto. Não é para a multidão ver, não. Isso é espetáculo. E Deus não gosta de espetáculo, mas Deus gosta daqueles que se colocam na presença dEle com coração sincero, aqueles que querem fazer a obra, não para o homem ver, mas para que Deus seja glorificado. E aí esses irmãos vêm e começam a falar aquilo que Deus faz, daquilo que Deus é, porque Deus não mudou. O Senhor Jesus não mudou, Ele continua falando com o seu povo. Nós mudamos. A nossa realidade mudou. A ciência evoluiu, mas o homem evoluiu. Quando nós começamos a meditar nos servos do Senhor do século XV, século XVI da Reforma, e nós começamos a ver o que aqueles homens tinham, o que Deus usava aqueles homens para fazer, era uma coisa grandiosa, irmãos. E nós? Será que somos diferentes daquelas pessoas? Não, somos iguais. O que mudou é apenas o quê? A motivação. Será que temos motivação para meditar na palavra do Senhor? Será que temos motivação de orar? Qual a motivação que nos traz a presença do Senhor? E esse é o questionamento que fica. O Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Deus, quando Ele te escolheu e te separou, em nenhum momento Ele errou. Deus não erra. Podemos errar na trajetória da nossa caminhada cristã, mas o Senhor está sempre disposto a nos levantar e nos colocar de pé. Porque Ele não erra. O Senhor não erra. O Senhor não erra. Ele te escolheu. Ele é o que vai fazer tudo em tua vida. Mas para isso, basta crer. Basta se colocar na presença do Senhor como aqueles discípulos se colocaram. Ainda que as situações possam ser distintas. E é interessante, irmãos, quando nós começamos a meditar nas passagens, nas experiências que aqueles homens tiveram com o Senhor Jesus, são coisas grandiosas. Há uma passagem em que o Senhor fala: olha, entra no barco e vai. E o Senhor ficou
na costa. E de repente veio uma tempestade, aquele barco correndo de um lado para o outro, jogando de um lado para o outro. E Jesus começa a andar por sobre as águas. E aqueles discípulos ficam atemerosos com aquilo, pensando que era um fantasma. E logo reconheceram Jesus. E Pedro diz: Senhor, se és Senhor, faça ir ter contigo. E de repente, irmãos, ele começa a andar. E a palavra do Senhor nos diz que por algum tempo ele tira os olhos de Cristo e começa a afundar. Somos assim, irmãos. Somos assim. Às vezes nós estamos na caminhada cristã, vêm as lutas, desesperamos com a luta, nós tiramos os nossos olhos de Cristo e aí a gente começa a afundar. Vem o medo e a gente começa a afundar. Mas assim como o Senhor fez com Pedro, Ele faz com nós. Ele vem com a mão e nos levanta. Ele vem e nos levanta. Para saber que é Ele que está na frente. Para saber que é Ele que nos suporta. Que é Ele que dá a força. João diz, há um versículo de João, acho que é 20:31, se eu não me engano, que ele diz que tudo foi escrito para quê? Para que a nossa fé aumentasse. Para que nós tivéssemos fé. Para que se nós estivéssemos passando por algum problema, nós pudéssemos olhar a palavra do Senhor e falar: olha, o Senhor fez isso outrora, Ele vai fazer comigo. Mas para isso, irmãos, é necessário meditar na palavra. É necessário buscar a presença do Senhor. Falamos então da alegria do Senhor ter completado a obra. Aquilo a qual Deus entregou para Jesus. Aqueles homens. Jesus completou a obra. E falamos sobre o zelo que Deus teve para com aqueles discípulos e tem para conosco. E agora, irmão, nós vamos meditar sobre a oração de Jesus em favor da igreja. Eu comecei falando sobre a responsabilidade da igreja, que é manifestar a glória de Deus. Ao longo do tempo, 2000 anos se passaram, e a igreja, com mesmo todos os problemas que ela teve e passou, ela continua firme. Ela continua firme. Em meio a escândalos, ela continua firme. Porque a igreja, a instituição, ela é falha. Ela é formada por homens falhos. Mas a igreja, aquela que eu não vejo, que você não vê, é invisível, mas que nós sentimos, aquela que professa o nome do Senhor, aquela que dobra o joelho e fala: só o Senhor é Deus, ela continua firme. Aleluia, Jesus. Ela continua firme na face da terra. Porque essa igreja, ela prevalece sobre as hostes do maligno. Essa é a igreja que é a qual Cristo fundou. Essa igreja, ela está firme. Pessoas têm sido convertidas ao nome do Senhor Jesus. O interessante aqui no verso 20, que o Senhor fala que a oração dele não era apenas pelos discípulos, mas eram em favor de todos aqueles. E vou ler para os irmãos: não rogo somente por estes, ou seja, os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, que foi pregada a mim e você, a qual eu reconheci no meu coração, e eu levantei a mão e aceitei Jesus,
O Senhor orou por mim e por você. E é por isso que Ele nos garante a vitória. E eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Continuará firme. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. A palavra do Senhor, o Senhor Jesus orou ao Pai em favor da minha vida e da sua vida, e continua intercedendo. E fez mais, Ele falou aos discípulos: olha, é necessário que eu vá, para que o Espírito da verdade venha, o Espírito Santo venha. E hoje Deus mora dentro de nós, o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo, Deus mora dentro de nós. É por isso que podemos orar com confiança. O apóstolo fala, diz: olha, não sabeis como orar, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai. No momento de tristeza, saiba que Deus te ouve. Deus te ouve. O Espírito geme. E é por isso que nós podemos chegar com confiança ao Pai. Mas é uma responsabilidade para a igreja. A obra foi feita. O Senhor Jesus veio. Ele morreu em meu favor, em teu favor. Mas Ele deixou uma responsabilidade para a igreja. A responsabilidade é manifestar a glória dEle. É o que diz 21, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que Jesus está falando aqui é o seguinte, irmãos. As pessoas só vão sentir Deus, só vão sentir a glória de Deus, o agir de Deus, o transbordar de Deus dentro da igreja, quando nós aqui estivermos todos unânimes. Aleluia, Jesus. Num único pensamento de louvar e engrandecer o nome dEle. Aí Deus vai fazer manifesto. As pessoas virão até a igreja e elas sentirão o Deus agir. Glória a Deus. Aquilo qual Deus fez há 2000 anos atrás. Curou cegos, aleijados, ressuscitou mortos. Deus quer fazer no tempo presente também. Mas para isso é necessário que a igreja esteja unânime. Que nós estejamos unânimes, orando, buscando a presença do Senhor, para que o ímpio, quando chegar à igreja, ele sinta a glória de Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui. O mundo só vai conhecer que Deus enviou Jesus quando nós somos um, assim como Ele é com o Pai. Certa feita, Filipe falou para o Senhor Jesus: Senhor, não mostra o Pai. Jesus fala: não, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Você quer conhecer a Deus? Leia sobre Jesus, medite na obra de Jesus, você vai conhecer a Deus. Não tem como conhecermos a Deus se nós não meditarmos naquilo que o Senhor Jesus fez. Não tem como, irmãos. Os judeus não acreditaram em Cristo. Eles não conheceram o Pai. E nós? Será que temos conhecidos a Deus? Não há como chegar a Deus. O Senhor Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Não existe outro caminho. Não tem como chegar ao Pai senão por Ele. Não tem como, irmãos. O verso 23,
o Senhor ainda continua, eu neles e tu em mim. É o Senhor falando, Jesus falando para Deus, eu neles, ou seja, Jesus em nosso meio, Aleluia, Jesus. tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Não dá para sermos perfeitos em unidade se Jesus não estiver em nosso meio. Não tem como. Aleluia. Não tem como. Ainda que nós tenhamos divergência de opiniões, mas a finalidade maior aqui é manifestar a glória de Deus. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Sem Cristo nada podemos fazer, foi o que o Senhor falou na oração lá em João 15. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira e vós o ramos. Sem mim nada podeis fazer. Podemos pregar, cantar, jejuar, orar, mas se o Senhor não for o objetivo principal, é vão. Não tem valor nenhum. É pura religiosidade. E lá, como diz em Mateus 7, 21, 22, não vos conheço. Mas Senhor, profetizei em teu nome. Não vos conheço. Não vos conheço. Mas se o nosso objetivo é agradar o Senhor, buscar a presença do Senhor, é necessário que Ele esteja em nós. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado, e eles como me têm amado a mim. Ou seja, é uma unidade. E aqui eu não quero entrar se existe essa ou aquela outra igreja. Aqui a gente está falando da igreja de todos aqueles que são salvos, daqueles ao qual o Senhor comprou na cruz do Calvário. Se você se sente redimido, comprado na cruz do Calvário, você é servo do Senhor. Você é da igreja do Senhor. Você não é da placa XYZ, não. Mas você é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. O que o Senhor estava falando aqui é para a igreja remida, a igreja verdadeira, a igreja que vai subir. Foi para essa igreja que o Senhor orou. Para essa igreja que Ele orou. Versículo 24. Pai, aquele que me deste, quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. O Senhor já preparou um lugar para nós. O Senhor já preparou, irmãos. Glória a Deus. É só a hora do Senhor nos chamar. Não sei se será no arrebatamento, se será antes, não sei. O Senhor o sabe, mas é importante que nós estejamos junto com o Senhor. Isso que importa. Esse mundo não tem nada mais para nos oferecer. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu amor, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele, e neles esteja. O que o Senhor Jesus está falando aqui é que a única forma que faz nós nos achegarmos uns aos outros em perfeição, como o Senhor orou, é através do amor que Ele derramou em nossos corações. O amor é a cola que nos liga. O amor é a cola. É o que nos faz estarmos juntos. Ainda que tenhamos divergências de opiniões.
Mas se tivermos o amor de Deus derramado em nossos corações, assim, aí sim seremos perfeitos, em unidade, porque estaremos revelando a glória de Deus ao mundo. Não existe outra forma, irmãos. A única forma que tem de revelar da igreja fazer aquilo que é o papel dela aqui na terra, é através da unidade. E a unidade, ela não parte do coletivo, ela parte do individual. Eu não posso esperar que meu irmão apenas tenha amor, eu tenho que ter. É individual, a salvação ela é individual. Ela se manifesta coletivamente através dos santos, mas ela é individual. E a partir do momento que eu começo a entender isso, é que o Senhor começa a manifestar a glória primeiro dele para comigo, através da oração. É eu buscando o Senhor, pedindo para que o Senhor me transforme, para que eu possa manifestar aquilo que Ele quer, através da igreja, que é a reunião dos santos. A igreja é a reunião dos santos, a eclésia. A igreja, instituição, ela falha. Mas a igreja de Deus, ela não falha. Porque, assim como outrora, o Senhor Deus falou a Elias: Elias, olha, ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho. Elias, ele estava estafado, ele estava deprimido, fugindo, com medo. Mas o Senhor falou ao coração de Elias. E diz a palavra do Senhor que veio um terremoto e ele não sentiu a presença do Senhor. Mas quando ele viu aquela brisa suave, o Senhor falou: olha, volta para lá. Existe 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Às vezes achamos que somos o único. Mas não. Existe ainda aqueles que estão buscando o Senhor. Buscando a presença do Pai. Basta nós orarmos ao Senhor. Deus nos mostrará. Deus nos mostrará. Que Deus nos ajude, irmãos, a prosseguir e a seguir até o grande dia que o Senhor virá nos chamar. Assim é a palavra do Senhor nessa noite, meus irmãos.